Amém. Louvando ao Senhor, convido os irmãos a abaixarem suas cabeças. Nós vamos orar com base no Salmo 27. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. De quem teremos medo, Senhor? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é a fortaleza da nossa vida. Ainda que os maus feitores venham para nos destruir, são eles que tropeçam e caem. Senhor, ainda que um exército se acampe contra nós, o nosso coração não se atemorizará. Ainda que estoure uma guerra contra nós, teremos confiança. Por isso te pedimos uma coisa, Senhor, e buscaremos, que nós possamos estar na Tua presença todos os dias da nossa vida, para contemplar a Tua beleza e meditar no Teu santo templo. Porque no dia da adversidade, o Senhor nos ocultará no Seu abrigo, nos acolherá no Seu tabernáculo. O Senhor nos colocará no alto de uma rocha. Senhor, nossa cabeça será exaltada acima dos nossos inimigos. Por isso nós ofereceremos sacrifícios de júbilo, cantaremos e salmodiaremos ao Senhor. Ouve, Senhor, a nossa voz. Tem compaixão de nós. Responde, Deus. Buscaremos a Tua presença. Por isso não escondas a Tua face de nós, Senhor. Nem nos rejeite, pois Tu és o nosso auxílio, o Deus da nossa salvação. Ainda que nosso pai ou nossa mãe nos abandonem, o Senhor nos acolherá. Ensina-nos, Senhor, o Teu caminho e nos guia por uma vereda plana. Nós cremos que veremos a bondade do Senhor enquanto estivermos aqui. Por isso nos ajuda a esperar em Ti, Senhor. Anime e fortifica o nosso coração e nos ajuda a esperar em Ti. Em Teu nome nós oramos. Amém. Quero convidar aqui à frente a irmã Marinete, vai ler para nós um salmo. Bom dia, irmãos. Nós vamos ler o Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os seus ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigma da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que o fizesse conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem se levantasse e contasse a seus filhos, para que pusesse em Deus a sua esperança e não se esquecesse das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fosse como seus pais, e rebelde, geração que regeu o coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, amados e trazendo arcos, retrocederam. Não, os filhos de Efraim, armados e trazendo arco, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que Ele fez à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e os fez passar, e os fez por ele, dividiu o mar e o fez passar por ele, fez como as águas parasse como num montão. De dia os guiou com uma nuvem e a noite toda com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr a água dos rios. Ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão.
E tentaram Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. Falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e as águas correrão dela, rebentaram os ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar-nos carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu contra ele, contra Jacó, o furor, também subiu contra Israel. Portanto, não creram em Deus, não confiaram na salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas do céu, e fez chover sobre eles maná para o comer, e lhe tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como areia do mar. E fez cair no meio do seu arraial ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram. Se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca. Quando a ira de Deus acendeu sobre eles, matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os a ele à morte. Então o provocaram e voltaram de madrugada e buscaram a Deus. E lembraram-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia lhe lisonjearam com a boca e com a língua lhe mentiram, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os retribuiu. Antes, muitas vezes, desviou dele a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus. Duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Joá. Converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. E lhes mandou enxame de mosca que o consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão as suas novidades e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas como saraiva e com os seus sicromos com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e os curiscos o seu rebanho, e atraiu para o meio deles quais mensageiros de males ao redor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. Feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força, nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até o limite do seu santuário, até esses montes que a sua destra inquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram provocar o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se alevosamente como seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhes provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as imagens de esculturas. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel. Deus que desamparou o tabernáculo em Silo,
a tenda que estabelecera com a sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. E entregou seu povo à espada e encolorizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários, que fugiram, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá e o monte de Sião, que ele amava, e edificou o santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e os tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, eu trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim apacentou o gado, assim apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz, com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Sombras em voltas, nuvens em cima, o Salvador não vou ocultar. Ele é a luz que nunca se afasta, sempre ao seu lado vou caminhar. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz, com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz, me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o Mestre seguindo, da salvação. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz, com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo
me satisfaz. Amém. Tem outra canção que, na verdade, ela é um trecho da Bíblia que diz: quem pode nos separar do amor de Cristo? Eu acredito que nada nem ninguém. Satanás é astuto, ele tenta com toda a sua força tentar nos derrubar, mas por causa de Jesus Cristo isso não é possível. Somos mais que vencedor por causa de Jesus Cristo. E nada nem ninguém pode nos retirar das mãos poderosas do nosso Senhor Jesus. Vamos cantar. Vamos lá de novo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Mais uma vez, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Por quê? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Mais uma vez lá no início. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Por quê? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Muito bom dia a todos. A igreja pode se assentar. Nós utilizaremos agora o boletim e é o momento de termos a reflexão no catecismo. Então, se você
conseguiu pegar ali na entrada, ou se quiser acessar pelo celular, a gente também mandou o link no informativo da igreja hoje cedo. São 3 perguntas para as crianças e uma pergunta cuja resposta são 3 também, para os demais, para todos nós. Então vamos começar com a pergunta número 11, aí, a pergunta para os adultos, que questiona a respeito do que exige o 6º, 7º e 8º mandamentos. O que Deus exige nesses mandamentos. Então, eu vou fazer assim, eu leio a resposta do 6º, e aí pergunto para vocês o que Deus exige no 6º. E aí vocês leem aí também no boletim de vocês, certo? E aí vou fazendo assim até o 8º, tudo bem? O que Deus exige no 6º mandamento. 6º, que não devemos ferir, odiar ou ser hostil ao nosso próximo, mas ser pacientes e mansos, buscando tratar nossos inimigos com amor. Pergunto para a igreja, o que Deus exige no 6º mandamento? O que Deus exige no 7º mandamento? Que nos abstenhamos da imoralidade sexual, vivendo pura e fielmente, tanto no casamento quanto na vida de solteiro, rejeitando toda ação, olhar, palavras, pensamentos ou desejos impuros, e tudo mais que nos possa levar a isso. O que Deus exige no 7º mandamento? Vivendo pura e fielmente, tanto no casamento quanto na vida de solteiro, rejeitando toda ação, olhar, palavras, pensamentos ou desejos impuros, tudo mais que nos possa levar a isso. O que Deus exige no 8º mandamento? Que não devemos tomar sem permissão aquilo que pertence a outro, nem reter qualquer bem de outro que pode nos beneficiar. O que Deus exige no 8º mandamento? Amém. Perguntas número 22, 23 e 24 para as crianças, mas todos nós vamos responder também. Pergunta 22. Por que o pecado de Adão afeta todos os homens? A resposta é: todos nós pecamos em Adão. Por que o pecado de Adão afeta todos os homens? Pergunta 23. Todos os homens deverão morrer por causa do pecado? Não. Deus elegeu alguns homens para a vida. Todos os homens deverão morrer por causa do pecado? Pergunta número 24. Como podemos ser salvos do pecado e da morte? Somente por meio de Jesus Cristo. Como podemos ser salvos do pecado e da morte? Somente por meio de Jesus Cristo. Vamos orar pelo ensino. Timóteo já está a postos. E farei uma oração baseada no Salmo 119, versículos 1 a 8. Oremos. Senhor, bem-aventurados os irrepreensíveis que andam no seu caminho, na sua lei. Felizes são os que guardam os seus testemunhos e buscam esses testemunhos de todo o coração. Essas pessoas não praticam iniquidade e andam no caminho do Senhor. Queremos ser essas pessoas. O Senhor ordenou os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os nossos passos, para que pudéssemos observar os seus decretos. Se isso acontecer, nós não vamos ter do que nos envergonhar, quando considerarmos todos os teus mandamentos. Nós queremos te dar graças com integridade de coração.
E sabemos que faremos isso quando tivermos aprendido todos os seus retos juízos. O nosso desejo é cumprir os teus decretos. E pedimos que o Senhor não nos desampare, jamais. Então utilize essa hora para expressar para nós uma faceta da tua vontade. E nos dê forças e capacidade para cumprir aquilo que o Senhor diz, motivados pela graça, motivados pelo amor. Sabemos que isso só pode acontecer em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amada igreja. Mais uma vez é um grande privilégio estar aqui compartilhando com vocês nesse tempo. A gente vai continuar agora, peço para nossa irmã projetar o nosso estudo em Filemon. Pela fé em Cristo, eu vou continuar com a expectativa de que, assim como Paulo em Filemon no final fala, prepara-me um repouso para que eu, saindo brevemente daqui, eu possa ter com vocês. O meu desejo é que, na medida que as minhas aulas no seminário vão retornar, eu tenha a possibilidade de continuar servindo aqui com os irmãos. Então a gente vai continuar nesse estudo progressivo. Nesse nosso tempo reduzido, eu gostaria de que os nossos corações estivessem voltados para o que Deus tem para falar conosco. Eu acho que uma das coisas mais valiosas que nós temos é a palavra de Deus, e eu desejo do fundo do meu coração, meus irmãos, que vocês olhem para ela buscando a utilidade máxima que ela tem para as nossas vidas. Muitas vezes a gente vai com sede para uma pregação, a gente vai com muita sede para um aconselhamento, a gente vai com muita sede para uma conversa de família, mas quando a gente chega na palavra a gente desanima. E isso trai a convicção que a gente tem de que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações através da sua palavra. Então eu convido vocês a terem essa ânsia no coração de vocês acerca da palavra do Senhor. Enquanto os irmãos estão colocando o PowerPoint que vai ajudar na nossa condução aqui, eu vou ler as partes que nós vamos trabalhar hoje. A gente teve Paulo, então, endereçando, a gente fez o primeiro estudo sobre quem é que está dentro do reino de Deus e quem está trabalhando, os cooperadores, o prisioneiro de Cristo, os irmãos, a igreja, todos os que estão de alguma forma tocando o reino de Deus têm um vínculo com Jesus Cristo. Depois Paulo passa para as palavras de amor e carinho por Filemon, pelo seu trabalho, por tudo que ele é, e faz a sua oração excelente, que está em quase todas as suas cartas, que é o desejo de que a visão dele, a vida dele, o coração dele esteja crescendo em Jesus Cristo. A gente viu que sem um vínculo correto, sem um vínculo total e pleno com Jesus Cristo, a nossa vida não tem o que fazer no reino dele. A gente começa com Cristo, faz para Cristo com um alvo, que é a glorificação do nosso Cristo. E hoje a gente vai ler do verso 1 ao 11, ao 12, e eu peço que você acompanhe me ouvindo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar o que convém ser feito, a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Será que a gente vai ter aí a projeção em breve? Mas vamos seguindo em frente. Irmãos, hoje, a partir desses textos, nesse texto expositivo, a gente não tem muito tempo para trabalhar tudo, mas eu vou pincelar alguns pontos que vão tocar na sua vida e que está dentro desse contexto do discipulado de Cristo que a gente aprendeu na semana passada. E a ideia é: Cristo define cada parte da nossa vida. Você tem que se perguntar
E você, na sua dúvida, deve perguntar para Cristo o que Ele define sobre cada parte da minha vida. O que Cristo define sobre a minha forma de adorar. A gente sabe a diferença do mundo. Mas será que a gente quer a opinião de Jesus Cristo na nossa forma de se relacionar com as pessoas? Na nossa forma de ser esposo, de ser esposa? Será que a gente quer Cristo colocando o dedo sagrado dele nas nossas relações pessoais? Na nossa forma de trabalhar? No tempo que a gente gasta com as coisas que a gente ama? Ou no tempo que a gente deixa de fazer aquilo que a gente não ama? Cristo detém toda a nossa vida e, portanto, Ele diz o que devemos fazer com o que é dele. Se Ele é Senhor da nossa vida, Ele é Senhor de cada passo dessa nossa vida. E o primeiro ponto, só um pouquinho, tá. Mas o primeiro ponto que eu quero falar, irmão, e você pode acompanhar na sua Bíblia, é no versículo 8. A gente já tem uma plena definição do 8 e 9. É que os escravos de Cristo vivem em plena liberdade. O contexto aqui imediato é que o quê? Paulo então passa diretamente para fazer o seu pedido. Ele manda uma carta em favor de Onésimo, esse escravo que fugiu de Filemão. Essa carta então é para Filemão. E Paulo está escrevendo essa carta por intermédio, para interceder por Onésimo. Onésimo está chegando com essa carta até Filemão. Paulo está encarcerado, Paulo está preso. E Paulo vai fazer um pedido. O pedido vai ser nos outros versículos, mas a gente já tem plena certeza de que ele vai pedir por Onésimo. Então a gente se imagina como Filemão. Paulo, nossa, que carta linda de Paulo. Paulo endereçando, ele fala bem de mim. Nossa, Paulo ora por mim. Paulo deseja o melhor de mim. E Paulo manda pois bem. Vamos ver o que essa carta tem a dizer. E Filemão está lendo, e ele descobre que o que o Paulo vai falar é que ele tem um pedido para fazer e é em favor de Onésimo. E Paulo fala e começa de uma forma muito interessante. No 8 ele fala, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, Paulo manda essa, para pedir, para ordenar a você o que convém ser feito. E depois eu queria pontuar algo muito interessante, que ele fala, pois bem, ainda que eu tenha plena liberdade em Cristo, e se a gente for imediatamente para o versículo 9, a gente vê, sendo o que sou, um prisioneiro de Cristo. Olha aqui, obrigado, irmã. Olha que interessante. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, apesar de ser um prisioneiro de Cristo. Que liberdade é essa se você é um prisioneiro? E essa é uma das primeiras controvérsias, engraçadas ironias muito incríveis. Irmãos, o primeiro ponto é que escravos de Cristo, e essas meditações aqui que a gente tem feito em Filemão são para os escravos de Cristo, são para os prisioneiros de Cristo, que somos nós. Nós, como escravos e prisioneiros de Cristo, vivemos em liberdade, ditada por Cristo, não pelo mundo e não por mais nada. Paulo fala, eu tenho plena liberdade de Cristo, sendo o que sou, prisioneiro de Cristo. O primeiro ponto que eu quero que a gente ressalte nesse curto tempo que temos é que, meu irmão, não existe liberdade fora da algema da graça de Cristo. O mundo procura uma liberdade vã, o mundo procura uma liberdade aprisionadora, mas nós, quando nos rendemos a Cristo, possuímos de fato uma liberdade que o mundo nunca conhecerá, por mais que clame que é livre. Nós sabemos que verdadeiramente são livres todos aqueles que se rendem a Jesus Cristo. O primeiro estabelecimento, que se a gente quer ser uma igreja que ama a Deus, que ama o próximo e serve ao mundo, a gente precisa entender que a nossa liberdade se encontra em Cristo. Que essa liberdade é totalmente fundamentada na prisão da graça de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,15 ele fala, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se você está em Cristo, você morreu. Você decretou a sua morte em si mesmo. E Paulo gosta muito de falar disso. Ele fala, a vida que vivo agora, vivo por meio por meio de Jesus Cristo. Escravos de Cristo vivem em liberdade.
E dentro desse contexto, Paulo está falando que ele tem plena liberdade para falar o que ele vai falar, e a gente vai estudar na frente, mas eu acho muito interessante a gente pincelar isso, porque muitos de nós, irmãos, enquanto eu orava nesse tempo, para que Deus queria falar aos nossos corações, algo muito certo veio na minha mente que assola muitos de nós na igreja espalhada pelo mundo. Nós clamamos ser o povo da liberdade, mas vivemos tão presos a coisas vãs. Você pode passar o slide, por favor, meu irmão? Em João 15, 5, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês dão muito fruto, vocês frutificam em Cristo. Eu frutifico, eu acho liberdade para fazer o que eu posso fazer em Cristo. E eu acho muito interessante quando o mesmo Paulo fala para os Gálatas, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Que bênção, muitos vão festejar. Opa, liberdade, você não tem mais por que me condenar. Eu faço o que eu quiser agora, eu sou salvo. A graça de Deus apaga todas as sujeiras que eu faço. Mas ele diz: por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Como assim? Se Paulo fala que ele é um prisioneiro, não se submetam à prisão errada, a prisão pela qual Jesus Cristo morreu para nos libertar. E o contexto dessa carta fala dos Gálatas que estavam querendo se submeter às leis, aos rudimentos, aquelas cerimônias que já tinham passado, que tiveram seu valor para apontar uma cruz que veio, um Jesus que morreu e agora fez a gente livre para servi-lo com toda a plenitude da nossa vida. Irmão, quantos de vocês têm se deparado com os ensinos que a liderança dessa igreja tem trazido sobre amar a Deus, amar o próximo e servir ao mundo, mas o seu coração tem se deparado com um monte de trava? Isso são muitas vezes rudimentos, jugos, pesos, cerimoniais. Não, igreja tem que ter essa estrutura. E você não está se importando com o que a Bíblia tem falado. Você está se importando com a cultura com que você cresceu. Está se portando com o que você sempre aprendeu, mesmo que Cristo tenha algo diferente para falar para a sua vida. E eu falo isso com todo o temor do meu coração, meus irmãos. Somente livres a gente consegue servir como prisioneiros de Cristo. E eu convido você a sondar o seu coração. Se várias partes da sua vida você se chama de livre, mas na verdade é preso. E sobretudo o pecado, que nos arrasta para um ambiente de exclusão, um ambiente de medo, um ambiente de falta de liberdade em Cristo. Vamos seguir, por favor. O segundo ponto que a gente pode ver nesse trecho é que os escravos de Cristo fazem tudo com amor. É muito belo ver nessa carta o quanto o amor está em tudo que eles fazem. Paulo fala: eu tenho plena liberdade para pedir o que eu vou pedir agora, mas eu prefiro fazer isso. No entanto, em nome do amor. E ele fala desse amor que nós temos. Paulo evangelizou, Paulo discipulou Filemão, Paulo deixou Filemão e Filemão agora estava liderando uma igreja. Então Paulo, quando se vai até ele tem uma voz apostólica. Paulo fala em nome de Cristo como os outros apóstolos falavam. E esses apóstolos nós cremos que não tem mais, a Bíblia foi fechada, ele tinha uma autoridade ali, ele fala: eu vou deixar essa autoridade bem aqui no lugar certo. Mas eu vou apelar agora mais para o nome do amor que nós temos. Paulo chama esse amor, e a gente viu como ele amava esse irmão dele. E em seguida a gente faça um pedido em favor do meu filho Onésimo que geria entre algemas. Ele se refere a Onésimo não como alguém um qualquer, ou somente um cristão que apareceu na vida dele, agora ele está dando aqui uma carimbada para fazer um pedido para ele. Ele está pedindo em nome de alguém que ele chama de filho agora. E isso é uma expressão. Onésimo não era filho dele. E ele fala: gerei entre algemas. Gerar. Gestação. E Paulo fala isso em outra carta. Como nós sentimos como que dores de parto para que a conversão de vocês tivessem acontecido. Paulo leva alguém para Cristo e isso se torna um vínculo de amor muito grande. O amor permeia os relacionamentos
de Paulo, e isso é algo que a gente precisa ter, porque a nossa igreja se esquece facilmente disso. A gente entra no ciclo e não passa para se enxergar dessa forma, mas a gente vê que o próprio apóstolo Paulo, ele vê esse sentimento de filho, um sentimento paternal, de cuidado, de zelo. Quantas pessoas a gente não corre atrás, não busca, não manda mensagem, não vai até a casa, porque não há um vínculo familiar. E a gente está sendo exposto a isso agora. E no final a gente tem ele. Quando Paulo fala que está fazendo uma intercessão por ele, ele reafirma, quero dizer o meu próprio coração. Eu estou enviando para você, Onésimo, eu não queria, mas eu estou enviando ele. Mas quero dizer, eu estou enviando o meu próprio coração. Isso é muito bonito. Quantos daqui de vocês têm buscado esse vínculo de amor dentro dessa igreja? Dentro da oportunidade que Deus tem dado de conhecer cada um. Às vezes a gente senta perto de pessoas que não queremos nem saber as lutas, mas levantamos o nosso dedo para apontar e a nossa língua para julgar. E essa é a grande mentira do cristianismo. Somos o povo de Jesus Cristo, que morreu para salvar os outros. Mas Deus te abençoe, vá em paz. E por trás a gente fala, meu irmão, a gente é o povo do sacrifício, a gente é o povo do amor. E eu convido vocês a viver isso para Cristo. Por favor, o próximo slide. A gente vê isso. E Jesus Cristo falando, em João 15 também, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. E a gente vê Paulo vivendo esse mandamento, tentando, lutando. E Paulo, mesmo em outra carta, fala, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo, acima dos meus desejos pessoais, acima dos interesses que eu tenho de avanço pessoal, de desempenho, esteja o amor. Esse é o sentimento paternal, esse é o sentimento de família. Nenhum pai deixa o seu filho com febre, sua esposa passando mal, para fazer alguma coisa que quer. Muitas vezes a gente vive num ciclo de igreja, deixando pessoas saindo pelo caminho, para lá e para cá, falando, não, mas a gente tem que continuar aqui a fazer as coisas. Nós somos o povo do amor, e esse amor é em verdade. E a gente tem cantado, a gente tem entendido, a gente tem sido exposto a isso. Por favor, irmãos, vamos partir para o amor. E o último ponto que a gente pode extrair daqui é que os escravos de Cristo são úteis para o Evangelho. E esse, talvez, é o jogo de palavras que Paulo usa nessa carta que é mais interessante. Porque é dito que Onésimo, esse nome é uma palavra que muitas vezes no grego era usada para útil. Como a gente tem nomes no português como Socorro, Dona Esperança, Dona Socorro, Dona Auxiliadora, essa era uma palavra, esse aqui é o útil. Onésimo era como que útil, então você pode ler, o útil que gerei entre os irmãos. Antes, esse útil, esse Onésimo, era inútil para você atualmente, porém é útil para você e para mim. Esse que tem o nome de útil foi inútil, ele fugiu. Ele causou problema para você, mas agora que conheceu a Cristo, ele se tornou útil, tanto para você quanto para mim. Agora eu te pergunto, o nome de Onésimo, que significava útil, ganhou utilidade quando? Quando Jesus Cristo tocou na sua vida e ele se tornou um servo das necessidades de Paulo. E ele é citado em outra carta como um cooperador das lutas de Paulo. Irmãos, Onésimo é a plena e clara demonstração de que um escravo, alguém sem educação, alguém sem muito propósito, achou utilidade em Cristo e foi nomeado pessoalmente por Paulo para dizer o seguinte, ele é útil a mim e também é a você. Não importa o seu passado, não importa a quantidade de informação que você tem, se o seu encontro com Jesus Cristo é verdadeiro e a sua busca por Ele é sincera, e o seu entendimento, como Paulo fala no início, de todo o bem que você tem em Jesus Cristo é plenamente constante, você vai achar uma utilidade no reino de Deus, e essa utilidade é definida pelo Evangelho de Cristo. E a gente vai ver já como o discipulado cristão atua nesse Evangelho. Mas, meus irmãos, quantos de nós estamos buscando objetivos, alvos na nossa vida? Às vezes ficamos olhando para a igreja, qual é o meu lugar, qual é o meu espaço? E a gente esquece de que a gente vive para Jesus Cristo
precioso e valioso Evangelho. Vamos parar de girar em torno de coisas sem muito propósito, mas olhar para o Evangelho de Cristo, que salva pessoas, que salva os seus parentes, que salva os seus amigos, que salva os seus colegas de trabalho, que salva os seus vizinhos, que salva esse mundo tenebroso, envolto em pecado. E vamos lutar pelo que verdadeiramente traz utilidade à nossa vida. Antes, ele era inútil. Antes, eu era inútil. Antes, nós éramos inúteis. Mas por causa do Evangelho de Cristo, nós achamos plena utilidade. Portanto, irmãos, e por último, os versículos que a gente vê isso claramente, por favor. Jesus diz: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Isso foi para todos os discípulos. Ele deu uma utilidade, ele deu uma missão. E Paulo, de novo, fala, e ele fala sobre ele: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Meus irmãos, como a gente falha. Mas como Deus é um Deus de graça, e se você está ouvindo e o seu coração queima com a necessidade de viver em liberdade, de fazer Cristo definir cada parte da sua vida, e de olhar para o Evangelho e falar: não tem propósito mais valioso do que esse. Meu irmão, Cristo está nos chamando para viver essa vida agora. Como Paulo fala: ai de mim se não pregar o Evangelho. Que esse sentimento valioso, que traz utilidade para a nossa vida e motivo para a gente viver, seja pulsando em nossos corações. Vamos fazer uma oração agora, pedindo que Deus bata em nossos corações endurecidos. Baixe sua cabeça, por favor. Deus, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem falado comigo. Porque quantas vezes, Deus, o pecado, ele nos impede de te servir? Quantas vezes os nossos egoísmos, a nossa falta de visão da vida que a gente tem no Senhor e nossos alvos, fazem a gente parar por tão pouco, fazem a gente ficar com amargura, com bicão para as pessoas. E a gente tem um evangelho tão vitorioso, tão valioso para entregar para as pessoas, mas a gente está vivendo pelo nosso próprio umbigo, Deus. O Senhor nos chama para a liberdade, mas a gente se prende tantas coisas inúteis nessa vida. Isso não significa largar tudo o que temos agora, família, trabalho, para ir para algum canto deslocado. Isso é até fácil, porque a gente muitas vezes quer fugir dos nossos problemas. Mas o Senhor quer um Cristo vitorioso, mostrando que um casamento cristão, maridos que amam sua esposa com tudo o que são, e mulheres que amam seus maridos e se submetem e juntos fazem a sua missão. Isso ainda existe numa sociedade moderna como a nossa. Que filhos ainda se submetem aos seus pais, olhando para Deus, buscando essa glória. E jovens se mantêm em pureza. Que famílias continuam a adorar a Deus num mundo tão mau, Deus. Pai, tira de nós toda a visão mesquinha que permeia os nossos corações, que vão diante dos nossos olhos, e todas as propagandas que Satanás tem colocado, que tem enganado a gente. Deus, os teus mandamentos não mudam, mesmo que as nossas pregações mudem. O teu evangelho continua o mesmo que a gente minimize o poder dele. E eu te peço um reavivamento em nossos corações, da visão plena de que esse evangelho salva, nos liberta dos nossos pecados, nos livra das amarras dos nossos egoísmos e nos faz ser uma igreja, um povo unido para levar o evangelho, para viver o evangelho e servir uns aos outros, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a amar a Jesus tanto, de que tudo que importa é glorificar esse evangelho, que o nosso coração fale: ai de mim se não pegar o evangelho, porque digno é o Cordeiro de ser adorado e digno é esse Cordeiro de ser louvado. Oh Deus, a tua graça nos consome, e que os nossos corações cheios dessa graça busquem viver a verdadeira prisão, que é a prisão da graça, levando essa graça para outros.
Em nome de Jesus eu te rogo, querendo que o Senhor faz muito além do que pedimos ou pensamos. Amém. Vamos para o nosso intervalo e na volta a gente vai para a parte final sobre discipulado cristão na prática da igreja. Não sei quantos de vocês ficam surpresos com o tanto de verdades de Cristo que a gente acha em pequenos trechos numa carta, às vezes que fica no porão dos sermões, né? Como Filemão. Mas eu novamente digo, esse é o poder da palavra de Deus. A iluminação, a verdade está disponível aos nossos corações espirituais. Tudo que basta é procurá-lo. O próprio Deus fala: quem me procurar vai me achar. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador do que os buscam. Tá bom? Que o coração de vocês seja incentivado. Irmãos, indo pela essa parte e concluindo, hoje a gente vai para a parte da prática. Nós tivemos algumas perguntas muito valiosas dos nossos irmãos na última exposição desse ensino sobre o discipulado na vida da igreja. A gente trouxe a divisão e a distinção do que é um discipulado cristão e o discipulado na vida do cristão. O discipulado cristão é o caminhar segundo a vocação que ele tem em Cristo. É aceitar o jugo de Cristo sobre sua vida, aceitar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Então você acabou de se matricular na escola de discipulado cristão, que o professor é Jesus Cristo. Qualquer pastor, qualquer ensinador, qualquer pessoa que vai te ajudar são facilitadores dos alunos que estão, no fim das contas, olhando para Jesus Cristo. O centro é Jesus Cristo. E a gente pode passar por favor, a gente trouxe a ideia da definição do discípulo cristão. Quem é o discípulo? Segundo Mateus 28, de 18 a 20. Todo discípulo possui uma relação pessoal com Cristo. Quando Jesus chega e se aproxima e fala pessoalmente a eles, os discípulos vivem totalmente submissos à vontade de Cristo. Ou seja, nessa matrícula, quem manda e quem dita as regras é Jesus Cristo. Como a gente acabou de ver, a liberdade em Cristo é estar preso a Cristo. E são plenamente comprometidos com a igreja de Cristo. O alvo de tudo que aprendemos, da vida que vivemos, é a edificação da igreja, a glorificação desse evangelho para o alcance de novas pessoas, porque Jesus Cristo precisa e deve ser exaltado por quem Ele é. E toda vez que nós vamos num empreendimento de evangelização, nós estamos trazendo novas pessoas para louvar e exaltar a glória desse Deus. O alvo principal é Deus e não as pessoas. A gente vai até as pessoas para que as pessoas se voltem a Deus. E como os anciãos e os anjos nos céus o exaltam e digam: digno é esse Deus, nós nos prostramos e declaramos quem o Senhor é. Então, todo o empreendimento de evangelismo tem a busca de achar novos adoradores a esse Deus. Então os discípulos, eles conhecem pessoalmente a Cristo, eles vivem submissos a Cristo e são totalmente comprometidos com a igreja de Cristo. E a partir daí nós vimos próximo slide, por favor, a visão do discipulado cristão a partir de João, acho que foi o 14, onde Jesus fala, ou foi o 4, perdão, mas ele fala: porque virá o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. A gente viu que esse é o ponto fundamental. O Espírito entrega a existência do discípulo. Só existe discípulo por causa do Espírito Santo. E isso distingue de todas as religiões do mundo a atuação do Espírito Santo. E a verdade de Cristo define o trajeto do discípulo. E a gente lembra da ilustração do carro. Nós somos como que carros que só têm utilidade se estão funcionando. A funcionalidade é dada pelo combustível, que é o Espírito Santo. E a trajetória que a gente segue é ditada pelas palavras de Cristo. Por isso que ele disse: vão por todo mundo, ensinando-os a guardar
tudo o que vos tenho ordenado. Você não vai chegar lá e vai tirar da sua cabeça. Você vai ensinar o que vocês receberam. O ponto de origem é Jesus Cristo. O mapa, quem definiu a rota é Jesus Cristo. E tudo que você vai fazendo é passando esse mapa para frente para outros, para que eles sigam o caminho que Deus quer. Essa é uma ilustraçãozinha. Agora a gente vai partir para a prática. Como a gente traz isso para a vida da igreja? E essa é uma sugestão para a igreja Ibaja que eu tenho conjecturado. E, sobretudo, Cristo está no centro do discipulado. E esse é o nosso ponto de partida. A igreja de Cristo trabalha por Cristo. Eu sei que eu estou falando muito Cristo, mas é que essa é a grande questão. A gente vive pouco pensando em Jesus Cristo. A gente fala pouco do que realmente importa. E a gente, apesar de pregar Jesus Cristo, às vezes tudo que a gente quer é um moralismo. Tudo que a gente quer é um bom desempenho pessoal. E a gente vê igrejas cheias, que tem na placa, igreja não sei o que de Jesus Cristo, mas tudo que eles pregam é para as pessoas, para o fim principal ser o melhor desempenho da vida dessas pessoas. Cristo está no centro do discipulado. E se você não quer nada com Cristo, você não tem nada o que fazer com o discipulado. Infelizmente, essa é a dura realidade. Jesus Cristo falou: vinde a mim, todos vós que têm sede. Vocês têm sede, legal. Mas ele fala: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A negação, tomar a cruz de Cristo e segui-lo para onde quer que ele queira. Cristo está no centro do discipulado e da nossa vida. E a gente viu anteriormente, Jesus detém tudo na nossa vida. Para frente, por favor. E agora a gente vai ver princípios de discipulado na igreja local. Como a Ibaje poderia sair desse discipulado, complementando esse discipulado, onde individualmente estamos matriculados na escola que Jesus ensina. Espero que isso esteja na mente de vocês bem claro. Como cristãos, a gente está na escola de ser imitador de Cristo, mas agora como a gente vai fazer uma prática de entregar isso? Os discípulos de Cristo ouviram Jesus falar: vão pelo mundo e ensinem. Agora a gente vai entender como a gente pode viver esse ensinem dentro da Ibaje. Por favor, próximo slide. Princípios de discipulado. O primeiro, os ensinos de Cristo são o próprio conteúdo. Então, a partir de agora eu quero que vocês pensem o seguinte, irmãos. A gente está falando de um programa, de uma estrutura. Qual o seu nome, meu irmão? O senhor está de azul? José? José. José quer crescer com Cristo. José é um novo convertido. José precisa avançar, como todos nós, em aprender o que Jesus ensinou, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Então o José está iniciando essa caminhada. Eu já tenho uma história de lutar nessa caminhada e tenho sido aprovado nisso no meio das minhas falhas. Então agora, como é o programa que acabei de receber isso de Jesus Cristo, vou entregar para o José. Então tudo que eu estou falando é para dentro desse esquema pessoal, como eu vou me relacionar com o José. O presbitério dessa igreja se relaciona com a igreja a partir de Cristo e tem entregado essa EBD, tem entregado a estrutura da EBD, as pregações de domingo. Isso faz parte do discipulado cristão, entregar as verdades de Cristo para a igreja. Mas a gente tem entendido de que quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos de todas as nações, aquela comissão não foi dentro de um congresso de pastores, não foi dentro de um treinamento de liderança, foi para vários discípulos que estavam ali dispostos, antes de Jesus subir aos céus e ter prometido o Consolador, o Espírito Santo, que depois viria e plenamente daria autoridade a eles fazerem isso. Então, o que estamos falando é, para o meu irmão aqui, para a minha irmã, para todos nós, como nós vamos na prática levar isso pessoalmente para outro irmão.
Então, o princípio é, os ensinamentos de Cristo são o próprio conteúdo. E isso está aqui, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenham ordenado. Isso está muito claro. Vamos para o próximo, a gente já tem trabalhado bastante isso. Todos discipulando e sendo discipulados. Então, essa é uma premissa. Irmãos, qualquer momento, se você tiver uma pergunta, algo para colaborar, por favor, peça a mão. O nosso irmão ali atrás está com o microfone, vai até você. Mas a ideia aqui é que, neste programa de seguidores de Cristo, dessa igreja de Baje, a ideia seria que cada um estivesse discipulando alguém, ensinando alguém a guardar, na medida que ele está sendo liderado num discipulado de uma outra pessoa que, em certa medida, tem uma maturidade maior e tem andado com Cristo. Está ficando um pouco claro essa ideia na prática? Eu com meu irmão José, e talvez eu me encontrando, trabalhando com ele, olhando pessoalmente a vida do José, falando: José, está vendo aqui essa parte do seu casamento? Eu acho que quando eu venho para o que Cristo falou, eu vejo que você não tem claramente percebido isso. José, que bom que você tem avançado. Na medida que o José olha para mim e fala: nossa, Timóteo, eu vejo isso na sua vida, será que está certo? Eu falo: muito obrigado por me mostrar isso. A gente junto tem se afiado, como dizem Provérbios, um ferro afiando outro ferro. Na medida que tem alguém me supervisionando também. Por exemplo, o Rafael. Rafael olha, ele vem, fala: Timóteo, olha isso aqui, ó. Vamos ver, vamos caminhar, vamos pegar, vamos abrir a Bíblia aqui, vamos lidar com isso. E esse trabalho começa a virar um sistema de ensino mútuo. Em 2 Timóteo 2,22, a gente tem uma pincelada dessa ideia. Paulo, falando para Timóteo, ele disse: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Paulo, então, claramente está falando: eu transmiti que me ouviu. Então, ele está falando pessoalmente para Timóteo: você me ouviu, eu te ensinei, eu te instruí. Agora, com o que eu te dei, você vai passar para outros. Então, é um processo de transmissão e que a gente tem dito que é uma transmissão que requer pessoalidade, requer relacionamentos íntimos e pessoais. Como é que eu vou, de fato, conseguir saber dos desafios do meu irmão José se eu nunca toquei na casa dele? Isso é um pouco incoerente. Como é que eu posso falar de amor se eu nunca me relaciono pessoalmente com ele? Isso está tudo dentro do sistema e do ambiente do amor que a igreja deve viver. Então, a gente tem proposto de que esse relacionamento de crescimento é de relacionamento pessoal. Não é meros encontros formais, são relacionamentos pessoais. Se eu creio que Deus me deu a vida do José para estar junto com ele, nós vamos lutar para que tenhamos meios de nos conhecermos, nos edificarmos. E principalmente eu, que tenho uma iniciativa de estar um pouco mais avançado na caminhada cristã e tenho um olhar um pouco mais maduro sobre olhar isso e aquilo, eu vou ter mais responsabilidade sobre ele, como a gente vê esse sistema de responsabilidade acontecendo em muitas passagens da Bíblia. Próximo, por favor. E isso tudo vai, à medida que a gente vai explicando, ele talvez vai fazendo mais sentido para a sua cabeça. Um terceiro ponto é que um dos princípios dentro da igreja é que seja de envolvimento profundamente pessoal, como a gente acabou de falar. Aqui em 1 João 1, de 3 a 4, João fala o seguinte: o que vimos e ouvimos, ele está falando da parte dos apóstolos que andaram com Jesus, nós anunciamos também a vocês, para que também vocês, quem estava recebendo a carta, a igreja que recebia a carta, tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, essa carta que é cheia de coisas sobre o amor, sobre a vida cristã, ela tem verdades e ensinos que eles assumem que sem esses ensinos, o relacionamento deles nunca conseguiria ser completo com a vida cristã. Então o que eles estão falando? Nós vimos, aprendemos muitas coisas e as palavras que Cristo deu, é por isso que a gente está transmitindo a vocês, porque só assim
vocês conseguem plenamente ter comunhão conosco, em maturidade cristã, em serviço, em vida cristã. Então, eles estão recebendo como apóstolos e agora a gente tem uma transmissão. E a gente vê isso muito claro nas palavras dos apóstolos, sobre como eles estão transmitindo, como eles estão instruindo para que eles cresçam e a partir daí eles consigam ter maturidade. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Só para deixar algo claro, isso tem sido um estudo que o presbitério, o Zé tem supervisionado, que eu tenho feito e trazido para a igreja. Eu tenho crido que essa é algo valioso para a igreja e, sobretudo, né, a visão da liderança é que, na medida em que a igreja vai amadurecendo, isso se torne um hábito. Porque, convenhamos, isso é natural na igreja. É natural que eu chegue com o meu irmão, eu sente para ele e faça uma pergunta: irmão, eu não estou entendendo isso. Ou que, na medida que você já fez isso com alguém, você viu algum irmão com alguma ideia confusa, alguma coisa, você chegou para ele e falou: irmão, eu vi que você falou isso aquele dia, eu fiquei um pouco preocupado. Eu acho que isso papai, você sente. No fim, o que você está fazendo é trazendo uma verdade bíblica para que a vida dele amadureça e floresça. Isso naturalmente é um hábito do corpo. A gente faz isso com o filho. O pai faz com o filho naturalmente, você faz com o seu irmão, às vezes com o seu parente. E dentro da igreja isso devia ser a nossa rota. A gente devia mexer na vida um dos outros com o amor e não com um mero interesse de ser fofoqueiro, de ser mexeriqueiro ou coisas do tipo. O próximo, por favor. Então a gente tem aí mais um. E a proposta é que seja um processo 1 a 1. Lembrando que aqui é um princípio que eu acredito ser extremamente valioso da pessoalidade que a gente viu no nosso próprio Senhor Jesus Cristo, como ele trabalhou com seus discípulos de forma pessoal. Ele chamou alguns pelos nomes, inclusive foram 12, muitos o seguiam, muitos se converteram. A gente tem vários exemplos de pessoas que fielmente seguiram a Cristo, mas ele chamou pontualmente apóstolos e andou com eles, e ensinou pessoalmente eles, e mostrou a eles. Então a gente entende que o processo da pessoalidade, do relacionamento pessoal, e a gente vê isso muito no coração de Paulo, como Paulo, ele tinha esse interesse de ver um progresso pessoal, e isso acontece e é saudável dentro da igreja. E a gente volta para esse texto de 2 Timóteo 2,22, que a gente vê mais um traço, novamente, de que as palavras que me ouviu dizer, você vai transmitir a outros homens. Então você vai repassar. Você me ouviu? Você foi ensinado por mim? Você acha outros homens para ir repassando isso. E é algo que eu acredito que é natural dentro da igreja, os relacionamentos pessoais. Vamos passando, por favor, próximo slide. O irmão perguntou, quanto duraria o processo de discipulado? Eu creio que a maturidade determina a duração, o amadurecimento desse processo determina a duração. Claro que tem outros eventos, a pessoa se mudou de estado, ou alguma coisa. A pessoa acabou se mudando de igreja, a pessoa, não sei, acabou se desviando da fé. Mas, em geral, é um processo de maturação que vai determinando. Eu vou vendo o quanto essa pessoa está amadurecendo, e já a gente vai ver um ciclo que isso acaba gerando dentro da igreja, mas a gente vai vendo que, se a gente bota como alvo, é que essa pessoa, eu vou iniciar o discipulado, imagina um novo convertido. Aqui eu tenho, imaginando que o José aqui é um novo convertido. O meu alvo é que ele tenha essa habilitação aqui, vão e faça discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. A minha matéria vai ser, José, é isso que Jesus Cristo quer da sua vida, vamos trabalhar junto isso. E eu vou trabalhando com José, eu vou vendo a maturidade dele, eu vou acompanhando a maturidade dele, até o ponto em que o que ele recebeu, o que ele está vivendo, é suficiente para ele começar a transmitir para outro. E a maturidade dele, a autossuficiência dele vai se tornando eficaz, na medida também de que ele
leva o evangelho. Então, se a gente pode botar 2 alvos no processo de discipulado que alguém seja maduro nos ensinos de Cristo, em vivê-los, e seja apto para compartilhar e viver o evangelho onde quer que ele vá. Porque Jesus enviou eles para que eles pregassem o evangelho. Isso é inquestionável. Aqui é uma comissão de evangelismo e discipulado. Então, no processo de discipulado novo convertido, eu quero que ele seja apto para evangelizar, para compartilhar a fé, ele dar testemunho do que ele crê e que ele viva aquilo que ele deve dar testemunho. Ok? Então, o amadurecimento em Cristo é o alvo que a gente vai trabalhar. Ok? Próximo, por favor. Aqui eu fiz um gráfico que eu acho que dá para entender um pouco do que seria o processo de discipulado. A gente tem Jesus Cristo lá no início. Jesus Cristo deu 2 coisas para os discípulos que estão aqui. Ele deu a comissão, que é o envio. Ele falou, ide por todo mundo. Ele deu um alvo, ele deu uma responsabilidade. Vão pregar o evangelho, vocês vão batizar quando eles se converterem e a partir daí vão transmitir os meus ensinos. E o que Jesus fez? Discipulou. Porque ele falou, ensinar aquilo que eu tenho entregado para vocês. Jesus não escreveu um livro e falou, vão lá e pegam o meu livreto e vão lendo no meio do caminho. Não, eu ensinei para vocês. Vocês viram. Agora, vivam isso. E ler a parte de João, principalmente João 15, é muito claro como Jesus pessoalmente queria um relacionamento com seus discípulos e como é lindo ver esse Jesus lidando com esses discípulos e, consequentemente, conosco. Então, esses primeiros discípulos que ouviram isso, eles receberam uma comissão e receberam um discipulado de Cristo. A partir daí, o que eles devem fazer? Evangelizar. Quando eles evangelizam, eles têm novos discípulos. E os discípulos precisam ser discipulados. Então, todo discípulo tem 2 tarefas: evangelizar e ensinar aquilo que ele aprendeu. Aí a gente tem o terceiro discípulo, nessa sequência linear. O terceiro discípulo já é resultado de um discípulo que foi discípulo de Cristo. Mas ele faz sempre as mesmas coisas. Ele vai, então o objetivo é o José ter a capacidade de evangelizar. Ele evangelizou, a pessoa se converteu. Ok, agora eu tenho uma responsabilidade de ensinar ela, de viver, de ver ela amadurecendo nas palavras de Cristo. Ok? Nosso alvo não é necessariamente ensinar as palavras de Cristo para o mundo perdido. Essas aulas que a gente tem dado, falando sobre liberdade em Cristo, não faz sentido aqui ter um monte de não cristão e falar como vocês podem ser livres em Cristo numa prática de vida cristã. Vocês devem amar, irmãos, vocês devem lutar contra o pecado, se eles não têm relacionamento nenhum com Jesus Cristo. A premissa é relação com Cristo, de salvação, e depois uma relação de desenvolver essa salvação em Cristo. E daí a gente tem lá no final, claro que isso é um linear, às vezes você não discipula aquele que você viu, que você evangelizou e acabou sendo convertido. Mas eu acho que esse gráfico ele mostra uma coisa que a gente ignora muito. Evangelização não é matéria de ministério da igreja somente. Evangelização não é matéria de dom de evangelista. Evangelização é tarefa individual de cada um de nós. E muitas vezes a gente não entende isso, e a gente não quer isso, porque a gente não quer as consequências da evangelização, que é caminhar com os novos. E a gente vê claramente, a gente acabou de ver, o que Paulo falou de Onésimo? Meu filho, que gerei entre algemas. Ele se põe até numa posição de mãe. Eu dei a luz, foi eu que tive a oportunidade de ver ele nascer, e agora ele se torna o meu filho. Essa é uma relação grande. Em uma outra carta, a gente vê Paulo falando, graças a Deus que esse meu colaborador não morreu de uma doença, porque eu iria
ter dor sobre dor, o meu coração ia se quebrar. Então, quando a gente vê Paulo falando, quando ele vai o meu próprio coração, Paulo não está usando de meras palavras. Eu não creio isso. Paulo está falando de todo o coração. Cara, eu amo ele. Eu tenho visto Deus crescer na vida dele. Eu vi o processo daquele rebelde agora conhecedor de Cristo. Isso tudo é amor. Isso tudo é envolvimento pessoal. E no fim, quando a gente para pensar nesse discipulado 1 a 1, onde é que nasce esse discipulado 1 a 1? Deuteronômio 6, será? Nos lembra, talvez? Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ele fala o quê? Agora você vai viver isso e ensinar para o seu filho, andando pelo caminho, nos portais da sua casa. Em tudo que você fazer, você vai lembrar para ele, filho, o Senhor Deus é o único Senhor. Entende? Ensinar para o filho era uma matéria de discipulado pessoal, não era uma matéria de EBD. Não, graças a Deus meu filho está indo para lá. O EBD, ele vem para contribuir com a vida da igreja de uma forma extremamente valiosa, porque nós temos irmãos com os dons dos ensinos, que podem ir ajudando, mas a tarefa de chegar na fase adulta, ele falar, eu creio no Senhor Jesus, o Deus do meu pai, que me ensinou desde a tenra idade, desde que eu era menino. Não é o Deus do meu professor, é o Deus do meu pai. Infelizmente, muitos de nós não temos pais cristãos ou pais que amadureceram nessa visão. Mas o ideal, o processo ideal é que os pais sejam os primeiros discipuladores dos seus filhos. E a gente vê essa ideia do relacionamento pessoal, ensinando a pessoa a confessar com a sua própria boca, o Senhor Deus é o meu único Senhor. Eu amo a Ele, eu busco amá-lo de todo o meu coração, de toda a minha força. Eu espero que talvez com essa ideia vocês vão entendendo que o discipulado não é matéria de nada, senão levar alguém a ter plena capacidade de viver e guardar os ensinos de Cristo e ser capaz de iniciar o processo com outras pessoas. Se numa igreja, se num processo de discipulado isso não está acontecendo, algum problema está havendo. Algum problema está havendo. Nós somos uma maternidade, por assim dizer. Se não recebemos filhos novos, se só há problemas, tem algo. E talvez o evangelho é o problema. Então, que isso fique claro. Evangelismo, responsabilidade minha e sua. Discipulado, minha e sua. E mesmo que você não acredite que isso é um alvo da igreja, pode ter certeza, você tem que fazer isso com seu filho. E de forma extremamente pessoal. E de forma extremamente íntima. Ok? Vamos seguindo. E daí a gente tem uma estrutura. Mas até agora a gente falou bastante coisa. Pode voltar ao slide que a gente vai para a estrutura. A gente tem alguns minutinhos. A gente tem alguma pergunta, alguma posição, algum esclarecimento a dar. Espero que isso tenha ficado claro. Esteja ficando claro na mente de vocês, porque é muito simples, é muito intuitivo, mas muitas vezes a gente não sabe. Às vezes a gente pensa, qual a minha função? Eu vou entrar na igreja, a minha função é, deixa eu ver algum ministério que a igreja tem para eu achar o meu pleno objetivo. Não. Isso é parte da sua missão também, servir na igreja, principalmente com os seus dons espirituais. Mas o que Jesus entregou para os seus discípulos é inegociável a cada um de nós. Evangelizar e discipular. Ok? É isso que tem sido apresentado a vocês. E agora, já que não temos nenhuma, à medida que vocês, se alguém tiver, irmão, Técio, o irmão vai levar o microfone para que todos ouçam a sua voz. Bom dia. Você falando aí sobre discipulado, e eu aqui também pensando sobre evangelização. E
a maioria das vezes a gente pensa em evangelização, de falar de Jesus para as pessoas. E aqueles que o receber, que o aceitar, vir para a igreja, e aí acabou o discipulado, né? Para o evangelista. Muitas vezes esse é o pensamento de evangelismo. Deixa para o pastor agora, né? Agora virou uma Isso. tarefa do pastor. E eu te ouvindo agora assim, pensando sobre em Paulo com Onésio, eu aqui pensando, o ideal é você evangelizar, discipular, e por nós já estar em uma igreja, na comunidade aqui que é a nossa igreja, já conhecendo cada ministério, você vai conhecer o seu discípulo, aquela pessoa que você está discipulando, e vai ensinando, e ali você mesmo vai conseguir ver nele algum ministério na igreja que ele poderia se envolver. E aí você já ir trabalhando até chegar ao ponto de você já deixar ele em um ministério, já envolvido, já trabalhando em alguma área da igreja, mas não só se alegrar e achar de você ter evangelizado, ele vir para a igreja e está tudo bem, você já fez a sua parte, né? Então vai bem além. Agora, assim, eu estava assim pensando nesse sentido, né? Sobre a evangelização, não é tão da maneira correta, assim como Paulo, não é tão simples, não é só evangelizar, a pessoa aceitar e vai lá para a igreja, você vai ouvir o pastor e está tudo bem. Não, é você já deixar ele já caminhando já com Cristo, já em um ministério. Acho que seria muito bacana a gente estar pensando nesse sentido. Sim, e obrigado pela colaboração. Irmãos, em nenhuma forma, depois José, o objetivo aqui é trazer peso para a igreja, ou condenação. Não estamos fazendo isso de forma alguma. A palavra, sempre que vem, ela vem para libertar a gente, ela vem para trazer renovo e graça. O objetivo aqui não é falar, não fazemos. Eu nunca entrei num programa de discipulado, eu nunca mesmo evangelizei, eu vi algum salvo. Meu irmão, o objetivo é que esse desejo cresça no seu coração e isso seja um clamor pessoal seu na sua vida. Também, como o irmão falou, aqui é uma visão simplificada do processo, porque no meio desses círculos nós temos a igreja, a atuação desse cristão, a identificação dos dons que vai ser trabalhada pelos presbíteros depois, como os dons atuam dentro da igreja para a edificação da igreja. Mas esse é um processo simplificado do que Jesus entrega e do que ele requer individualmente dos seus discípulos. Porque às vezes quando a gente coloca a igreja, a gente até relaxa, colocou a igreja, agora é presbítero, agora não, é pessoal, individual. Por favor, Zé. Eu ia citar exatamente sobre isso em relação aos dons. Hoje à noite a gente vai estudar um texto que fala que Cristo conferiu a todo discípulo um dom, pelo menos, para ser usado para o bem do corpo, para que o corpo seja edificado. E eu acabei de fazer uma conexão com o que o Tessinho falou e não tinha me passado pela cabeça ainda, mas fez todo sentido. Se você já é um discípulo que ou evangelizou alguém ou começou a discipular alguém que já foi evangelizado, subentende-se que você já é alguém maduro o suficiente para já ter entendido qual é o dom que Deus te deu, já exerce esse dom, e você é maduro o suficiente para olhar para esse novo discípulo e identificar nele o dom que Deus está dando para ele. Então, nesse discipulado, em que você vai acompanhando ele, vendo onde ele pode servir mais, você já percebe, olha, eu acho que Deus está te capacitando com esse dom, e eu acho que se você experimentar isso aqui, é onde ele vai te usar. Normalmente a gente fica, né? Qual que é o meu dom? Eu não sei que dom Deus me deu. Se nós tivéssemos mais eficiência no discipulado, ninguém faria essa pergunta, porque no próprio discipulado, o discípulo mais velho, ele identificaria, falaria, meu irmão, eu acho que você tem um dom de misericórdia, nessa área que você vai se dar bem e vai ser bênção para a vida da igreja. Então, até a questão de dom, o discipulado resolve. Jesus, eu acho que sabia o que estava fazendo quando mandou esse negócio aí, né? Eu acho que eu tenho que concordar com o Zé sempre, né? Brincadeira. Mas é isso mesmo. Irmãos, foi assim no passado e sempre será.
o povo de Deus perece, padece, sofre por falta de conhecimento. Então, que isso seja pleno. Agora, a gente vai para a parte final, que é uma sugestão. Isso tudo que eu tenho trazido para vocês fez parte de um trabalho que eu fiz. Para a minha vida pessoal, eu não cresci numa cultura de discipulado, eu sinto falta disso. E a partir daí veio a minha busca por trabalhar nisso. Eu tive uma matéria, mas algumas coisas eu pincelei de lá, aqui, que eu achei que eram bíblicas, o Zé achou válido apresentar para a igreja. A gente vai para uma parte, a gente aprendeu princípios bíblicos, a gente aprendeu uma estrutura do reino, onde, como a gente pode ver isso, agora eu vou passar um método, como esse relacionamento meu e do Zé poderia se dar. Isso é um método. Métodos não são bíblicos, mas devem estar conectados a princípios bíblicos. O método do nosso louvor e a nossa forma de louvar tem um método, tem um líder, tem uma estrutura. Louvar é bíblico. A forma de fazê-lo, às vezes, é livre, é uma espontaneidade. Próximo slide, por favor. A gente vai ver uma estrutura, que é a nossa estrutura final de discipulado na igreja local. Pode passar? Ok, encontrei meu irmão José. Ele quer crescer com Deus. O que a gente vai fazer? A gente vai iniciar uma estrutura de encontros formais numa quinzena. A gente vai intencionalmente se encontrar. Eu não vou esperar pelo domingo só e falar: e aí, Zé, como estão as coisas? Eu lembro que tu falou que estava com um problema lá, uma oração pela tua esposa, pelo teu filho, está com problema no trabalho e tal. Isso é válido, mas eu vou trazer em ambientes formais. Para quê? Eu vou escolher um livro ou uma carta da Bíblia para o estudo progressivo. Aqui a gente já vai diferenciando. Irmãos, sobretudo, eu peço para que vocês tirem todo o espírito de comparação, que é natural. A gente começa a se comparar. Mas tal igreja, tal. É bom a comparação, mas não quando ela vem para plantar desânimo, ou inveja, ou soberba. O objetivo é: eu estou olhando para a palavra de Deus, se eu vou executar aqui, não importa o que qualquer outra comunidade faz diferente. Se eu creio que o que eu estou fazendo é bíblico, essa deve ser minha paz. A comparação é boa se você está lá para falar como eu posso aprender melhor. Mas não se você olha, a outra igreja não faz, ou puxa, eles fazem desse jeito. A gente tem que ter maturidade para fazer o que a gente tem que fazer em Cristo. Ok? Essa é a nossa ideia. Então a ideia é escolher um livro e uma carta da Bíblia. Essa é a minha sugestão. Jesus Cristo falou: ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito. Ok, qual é o currículo? O que Jesus disse. Onde está o que Jesus disse? Plenamente. Primeiramente, nos evangelhos. As palavras de Cristo estão ali. Nem todas estão, mas o suficiente para nós. O suficiente que o Espírito quis que estivesse. Como é que a gente vai iniciar um discipulado para ensinar alguém para guardar as palavras de Cristo, e tudo que a gente começa com um livretinho mastigado de outra pessoa, que tem o seu profundo valor? Tem, irmãos. Mas se somos o povo da palavra e só ela permanece para todo o sempre, por que nós não vamos comer deste alimento que não tem perigo de ter qualquer contaminação? Então a gente vai na palavra de Deus. Eu vou com o Zé. Posso chamar de Zé, né, José? Pô, José. Mas falando em José, tem ali meu cunhado José, é um produto importado de Roraima, meu querido cunhado. Ele veio com minha irmã passar uns dias. Deus te abençoe. Ele está fazendo seminário presbiteriano. Vamos orar por ele, né? Brincadeira. Mas gente boa demais, muito, muito bênção. Eu chego com o José e falo: José, vamos começar a ler aqui Mateus? E a gente fala: cada dia a gente vai ler. E o que a gente vai fazer? A gente vai ler progressivamente Mateus. E a gente vai desenvolver e ver como Deus está falando na nossa vida. E como Ele está sendo confrontado, na própria vida dele principalmente. Fala: cara, o que Jesus falou aqui que o discípulo dele tem que ser?
Ou eu trago, eu chego e falo, José, você viu essa parte aqui? Quantos de vocês já fizeram isso? Quantos de vocês falam, eu sou um pleno seguidor de Jesus Cristo, mas nunca pararam para falar o seguinte, eu vou fazer um estudo nos evangelhos para entender o que Jesus pediu dos seus discípulos. Irmãos, muitas vezes as nossas práticas de vida traem as nossas confissões. A gente diz, somos um povo de Jesus Cristo. E aí, como é que você está no empenho de ouvir Jesus Cristo? Eu vou para o culto, né? E eu ouço músicas, né? Irmãos, isso tudo tem o seu valor, e tem muito valor. Mas só depois que você tem intimidade com a palavra, que Deus deu não para os cleros, não para os estudiosos, não para os seminaristas, Ele deu para todos nós. Esse é um patrimônio da igreja e nós precisamos mergulhar, e é isso que deve pautar o discipulado. Então eu com José, a gente vai escolher um livro, a gente começou em Mateus, e a gente vai começar uma leitura e meditação diária no trecho do livro. Então a gente vai falar, como é que a gente vai fazer? Vamos tentar ler um capítulo, um trecho, a gente vai ver, a gente vai prosseguindo juntos na palavra. A gente vai anotar reflexões e levar uma discussão no encontro. É um encontro formal, mas de um relacionamento pessoal. Não é um relacionamento de um mestre com um pupilo. A gente tem que esquecer esse pensamento que tem permeado a igreja de Cristo. Só existe um mestre, só existe um Senhor, o resto é resto. O resto somos discípulos tentando crescer juntos. Paulo fala, dons foram distribuídos e cada dom tem o seu valor. E se falta um dom, o corpo está desfalcado. E se somos corpo, se o dom do mindinho falta, estamos desfalcados. Vai ser muito difícil segurar o copo. Não sei quantos de vocês pensaram, sem o mindinho. Eu descobri uma vez que sem o mindinho é difícil segurar um copo de água. Copo de água. A gente pode sofrer muito. Então isso a gente tem que ter ideia. Que a gente tem que ser extremamente intencional. Mas existe um ambiente de liderança. Eu vou liderar, de certa forma, a vida do José. Eu tenho uma certa responsabilidade. Porque o ambiente também é de prestação de conta. A gente passa pelo texto. Eu chego e falo, José, Jesus fala que tem que amar a esposa aqui, papai. Eu vejo que às vezes quando a gente sai, o jeito que você fala com a sua esposa mostra um total desprezo a ela. Um desrespeito. Jesus quer algo diferente da sua vida, meu irmão. Eu acho que você devia abraçar isso. Quem vai fazer isso? Lá em Gálatas 6, Paulo fala, irmãos, se algum de vocês estiver em alguma falta, vós que sois espirituais, repreendei-os em espírito de mansidão. Ele fala, essa não é uma tarefa do Zé, basicamente, do Rafael, do Gil, do Gideão, olhar para o Zé ou para cada um de nós e falar, ei, eu vejo que vocês podem... Não, Deus deu isso aqui, irmãos espirituais para fazer isso. E esse é o valor, é isso que faz crescer a igreja. É esse amor. E por último, os encontros são focados num relacionamento de amor e prestação de contas, como eu acabei de falar. Então esse ciclo está dentro da palavra de Deus, trabalhando para que os dois façam isso. Daqui a pouco eu pego e o José fala assim, Timóteo, tu lembra essa passagem? Sim, já li várias vezes. Como é que tu vive isso? Daqui a pouco eu penso, eu falo, cara, a verdade é que eu não tenho vivido isso. Sabe, esse amor ao próximo, ultimamente eu estou bem frio. E daqui a pouco o José está se metendo na minha vida e me fazendo ir para mais perto de Jesus Cristo. Porque não há melhor, não há o cara mais sábio, o cara mais instruído. Mas ele fez seminário, mas ele já leu tantos livros. É a palavra que dá sabedoria aos simples. É a palavra que dá o poder, a autoridade. Tem mais algum slide? Eu acho que não, né? Será?
Ok. E daí, por último, existe, para responder algumas perguntas que talvez a gente pode se fazer, um ambiente sugerido e adequado para esse discipulado as prioridades que a gente poderia dar. E daí depois a gente pode compartilhar isso no grupo da igreja, para ficar, caso queiram, provavelmente isso vai ser trabalhado mais adiante. Mas um ambiente de discipulado recomendado que se pode ver princípios bíblicos, ele deve começar, sobretudo, do marido com a sua esposa. Ele é o cabeça do lar. Como é que a gente vai relegar? Paulo fala que, numa parte, eu acho que em Coríntios ele fala, as mulheres permaneçam caladas na congregação e perguntem para os seus maridos que eles irão instruí-lo. Naquela época isso era muito importante. E para quem elas iam recorrer? Para os seus maridos, comprometidos com a palavra de Deus. E se fala que ele é o pastor do lar, que ele é o líder e ele é o cabeça, meu irmão, nós como homens temos esse compromisso de levar adiante e começar pelas nossas esposas. Eu tenho certeza de que à medida que a gente caminhar mais na palavra com a nossa esposa, a gente vai caminhar mais perto de Jesus. E muitos conflitos bobos, egoístas, mesquinhos da nossa família vão morrer, porque a gente vai olhar a palavra e a gente vai ter vergonha. Quantas vezes Meu irmão, quantas vezes você tinha disposto no seu coração de meditar com a sua esposa no fim da noite? Rolou uma briga e daqui a pouco você não queria mais meditar com ela. Sabe o que é isso? Você está fugindo do que te liberta. Nosso coração sabe desse poder. Tem que começar do marido para a esposa. Depois, pais com seus filhos. Essa é uma tarefa dos pais. A gente, como igreja, trouxe muito para o nosso meio essa questão de que o governo quer ter autoridade dos professores sobre os nossos filhos. E a gente deixou isso entrar na igreja. Meu irmão, essa tarefa nunca vai mudar. Pais devem cuidar e instruir seus filhos. Não terceirizem isso. Depois, e agora, esse é um ideal. Tem pai que não é cristão, não tem o que fazer. Tem marido que não é cristão, tem esposa que não é cristão, não tem o que fazer. Mas no ambiente ideal isso deve acontecer. Homens com homens e mulheres com mulheres, vamos fugir do perigo dos pecados da imoralidade sexual. Enquanto nessa terra existem pessoas muito especiais, existem mulheres que podem edificar muito a minha vida, mas o pecado é tenaz. E Paulo cita que com relação à imoralidade a gente foge. O Satanás a gente enfrenta, mas o pecado da imoralidade a gente foge. É por isso que a gente vai com todas as nossas forças evitar esse tipo de ambiente. Por quê? Porque é de pessoalidade, de encontros pessoais. O mais maduro na fé liderando o menos maduro da fé. Ou seja, o de maior caminhada, como a gente deu esse exemplo aqui, hipotético. Depois, os de mais idade liderando os mais novos. A Bíblia fala, as mulheres mais velhas instruam as mais novas. Isso, em todo o contexto do povo de Deus, os mais velhos têm muito mais a falar. Eles são provados pelo tempo. E muitas das vaidades que os jovens têm, que eu tenho, os velhos já falam, cara, isso é bobeira, vamos falar do que é sério. E isso é extremamente valioso. Então, irmãos, essa aqui é um incentivo para vocês, meus irmãos mais velhos. Olhem para os jovens com muito carinho. Mesmo que os jovens sejam às vezes rebeldes e difíceis. Eu sou um jovem, às vezes eu sou rebelde, às vezes eu sou difícil. Mas Deus deu a tarefa de vocês, no mínimo, intercederem por eles. Os casados liderando os solteiros, nada melhor. Às vezes a gente faz um programa de pré-nupcial, né? Um casal vai casar, então a gente faz aquele programa de 6 meses, isso é bom, mas e que tal se isso começasse antes? A gente tem aqui o jovem Salatiel quer casar. E se ele começar um discipulado com um homem casado, como isso vai ser bom para a vida dele? Ouvir, aprender e fazer o preparo mental, assim como uma mulher jovem, isso num processo antes. Temos um irmão bem ali, eu acho que ele não é casado, né? É o Daniel. É muito bom se eles se sentam com um homem casado. Mas a gente não tem muita afinidade. Vocês têm Cristo, essa é a afinidade de vocês, meu irmão. Esse é o valor desse relacionamento. Por último, que morem próximos e tenham facilidade de encontro. Como vocês viram, isso aqui é só método. Mas é difícil se encontrar se o nego mora em outra cidade, se a mulher mora em outro estado. O relacionamento se torna mais próximo se a gente mora perto. É só uma sugestão, que parece que faz sentido. É o último slide? Eu espero, tomara.
mas eu acho que é isso que a gente tem para falar hoje. Muitas dúvidas a gente vai ter, vamos conversar isso, mas vocês sabem, o que a gente tem aprendido transforma a vida da igreja. Isso não é método que está trazendo as palavras de Cristo. Eu espero que o coração de vocês esteja muito correto. Meu irmão, o senhor ora por esse momento, por favor. Querido Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor nos proporcionou. Queremos pedir, Senhor, que toda a tua palavra que aqui foi explanada penetre em nossos corações, que esse aprendizado venha contribuir muito com a nossa caminhada rumo ao teu encontro. Pedimos, Senhor, mais sabedoria para os teus servos que eles falam da tua palavra e mais entendimento para nós que ouvimos e pretendemos aprender cada dia mais. Queremos te pedir, Senhor, pelo restante desse dia, que o Senhor nos conduza aos nossos lares, nos abençoe, nos dê um dia abençoado a cada um dos teus servos. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Nos mais perguntas, sugestões, críticas, tudo é muito válido para a gente crescer junto, tá bom? Mas essa é a última exposição sobre discipulado, pelo menos da minha parte. Creio que a liderança vai trabalhar isso continuamente, não tem para onde correr, esse é o alvo. Mas que Deus abençoe e que o coração de vocês esteja ansioso por ver Jesus Cristo exaltado na nossa evangelização e nos ensinos dele sendo vividos pela igreja.